lá? Sem delongas, eu quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós veremos hoje, versículo 35 a 41. Abra a sua Bíblia, deixa aberta. Deixa eu dar uma explicação inicial. Quando nós olhamos para o capítulo 4, versículo 35, até o capítulo 5, versículo 43, qual é o objetivo de João Marcos ao escrever esse capítulo e os próximos versículos que virão? Marcos, aqui, nessa leitura que faremos hoje, na continuidade da mesma, o objetivo de Marcos é retomar a autoridade de Jesus. Em sua narrativa desse evangelho, ele quer deixar claro a autoridade de Jesus. E nós sabemos já disso, que na primeira parte do evangelho de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 8, o objetivo de Marcos é apresentar quem é Jesus. Ok? Ele quer que os seus leitores iniciais lá do primeiro século, que moravam na cidade de Roma, eles compreendessem de fato quem era Jesus. E aí então ele dedica-se a mostrar a sua autoridade. E no texto de hoje nós veremos a autoridade de Jesus sobre a natureza. Depois nos próximos domingos, veremos mais uma vez a autoridade de Jesus sobre as forças das trevas, a autoridade de Jesus sobre a enfermidade, sobre a morte. Então Marcos ele quer deixar isso muito bem claro. Ele quer que os primeiros cristãos, aqueles que receberam pela primeira vez esse evangelho, tivessem convicção, tivessem uma certeza absoluta de quem era de fato Jesus Cristo. E uma outra informação importante para que nós compreendamos o texto, vamos nos lembrar que João Marcos escreve esse evangelho em torno da metade da década de 60, entre o ano 64 e 65, ele escreve esse evangelho. Lembremos que João Marcos ele é uma testemunha ocular de Jesus Cristo. Ele conheceu pessoalmente Jesus, ele tocou em Jesus, ele sentou à mesa com Jesus, ele viu Jesus realizando milagres. Mas quem supervisiona a redação, a narrativa desse evangelho foi o apóstolo Pedro. Então é um evangelho, irmãos, muito especial, porque ele traz consigo não só João Marcos como testemunha ocular, mas também o apóstolo Pedro, que é apóstolo de Cristo, e está com João Marcos supervisionando. E diante de todas essas informações, qual que é o objetivo de João Marcos em nos apresentar essas próximas 4 histórias sobre a autoridade de Jesus? O que João Marcos ele quer tratar nessas histórias que ele vai contar? Nesses fatos reais que ocorreram lá no primeiro século, em torno do ano 32. Vejamos então isso, qual é o objetivo de João Marcos, o que ele quer comunicar. E o texto dessa noite, do capítulo 4, do versículo 35 até o 41 que nós vamos ler, qual é o objetivo de João Marcos? Ele quer mostrar o seguinte: olha, a fé forjada nas provações da vida nos permite conhecer mais a Deus. Então quando nós chegamos lendo esse texto, eu quero que você pense nisso. Como que a fé dos apóstolos estão sendo forjadas? Como que Jesus está tratando, está lapidando, está aperfeiçoando a fé na vida dos seus apóstolos? Então, dito essas coisas, eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Eu quero convidá-lo a pensar na sua vida. Eu quero que você pense nas suas provações. E essa noite o tema é o valor das provações. Quais são as provações que você está passando hoje em sua vida? Eu quero que você pense o seguinte: como que Deus ele vai usar as provações da sua vida hoje para forjar a sua fé em Cristo Jesus? Então vamos orar, depois da oração leremos o texto. Pai de amor, nosso Deus querido, estamos todos aqui na Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua palavra. E te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu usaste João Marcos e o apóstolo Pedro, lá no primeiro século, ó Pai, para escrever esse evangelho aos cristãos que estavam em Roma e começariam a ser perseguidos e mortos por Nero. Sabemos, ó Deus, que a palavra do Senhor falou profundamente aos primeiros leitores desse evangelho. E ela também tem falado, ó Pai, ao longo de todos os cristãos, ao longo da história, ao longo dos séculos, ao longo de milênios, Senhor Deus.
E nós aqui estamos hoje, no século 21, diante da palavra do Senhor, e rogamos, ó Deus, que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos dê a compreensão, revele a palavra do Senhor aos nossos corações, na nossa mente. De modo, ó Deus querido, que saibamos nessa noite compreender a importância, o valor das provações, para que tenhamos uma fé forjada, uma fé lapidada, uma fé centrada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Te agradeço, ó Deus, por estarmos aqui. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Marcos 4, 35 a 41. Assim João Marcos registra: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passaremos para a outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O valor das provações é o que vamos pensar nessa noite, naquilo que esse texto nos diz. E quando falamos de provações, e provações essas que os discípulos passaram nesse texto, há hoje em dia uma grande confusão acerca do que é provação e do que é tentação. Não é isso, queridos? Quantas pessoas se confundem? Confundem provação com tentação e tentação com provação. Como que eu posso compreender a diferença? O que é provação? O que é tentação? Eu estou sendo provado por Deus? Ou eu estou sendo tentado? Não por Deus, mas pela minha própria carne, pelo mundo, pelo diabo. O que eu estou passando em minha vida são provações ou são tentações? E aí, o que você acha? Para compreendermos bem, irmãos, a diferença, entendamos uma coisa: Deus nos prova, o diabo nos tenta. Deus nos prova para nos fortalecer, o diabo nos tenta para nos enfraquecer. Deus nos prova para forjar e amadurecer a nossa fé, o diabo nos tenta para nos destruir. Deus nos prova para causar, por causa do seu grande amor, para nos treinar para os grandes desafios da vida. Deus nos prova para que estejamos mais robustos diante as novas situações que a vida nos apresentará. O diabo nos tenta para nos levar a uma vida de rebeldia, de murmuração, de transgressão, de pecados, de queda e de morte. Deus, Ele nos prova porque Ele nos ama. O diabo nos tenta porque Ele nos odeia e quer a nossa morte. É muito importante compreendermos essa distinção do que é realmente tentação e o que é provação, porque quando Deus nos prova, o seu objetivo é estarmos mais próximos dEle. Quando Deus nos prova, o objetivo de Deus é que nós o amemos mais, que nós nos agarremos mais a Ele, que nós nos lancemos reconhecendo que necessitamos da sua graça, do seu amor, do seu perdão. Mas o diabo, quando nos tenta, toda tentação
ela é maligna, ela é má e tem por objetivo levar-nos a um estado de miséria e destruição de nossa vida. A tentação, meus queridos irmãos, não vem de Deus. Deus a ninguém tenta. A tentação, ao contrário, vem de dentro de nós, vem da nossa carne pecaminosa, vem do mundo pecaminoso e vem do diabo. A grande questão que nós precisamos nessa noite parar e meditar e pensar: eu tenho sido provado por Deus ou eu tenho sido tentado por Satanás, por minha própria carne ou por esse mundo? É muito importante fazermos uma distinção, porque se eu estou sendo provado, eu terei uma postura, mas se estou sendo tentado, terei uma outra postura. Ambas posturas que terei têm por objetivo a glória de Deus, reconhecer a graça de Deus que me capacita para vencer uma situação ou outra situação. Então, por isso que nessa noite, a grande ideia, o que eu quero que você volte para a sua casa compreendendo, é que a fé forjada nas provações da vida nos permite conhecer mais a Deus. A sua fé sendo forjada nas provações que sobrevêm à sua casa, ao seu casamento, à educação de seus filhos, na sua profissão, as provações que sobrevêm à sua vida, ela tem por objetivo forjar a sua fé, para que você conheça mais a Deus. Vejamos como o texto nos apresenta essa verdade, irmãos. Primeiramente, nós temos aí nesse texto, versículo 35 a 37, João Marcos escrevendo algo muito interessante. Olha o versículo 35. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: quem é que toma a iniciativa? Quem é que chama? Jesus. Ele diz o quê? Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. O que é muito importante compreendermos que quando tratamos do valor das provações em nossa vida, é que o que o texto está nos mostrando é um objetivo claro que o Senhor Jesus tem. O versículo 35 a 37 mostra-nos que a fé dos discípulos precisava ser forjada. A fé dos discípulos precisava ser forjada. Entenda isso. E no versículo 35 a 36 nós temos Jesus desejando forjar a fé de seus discípulos. E aí algo muito precioso, meus queridos irmãos e irmãs, é que, imagine um pouco, pare e pense, olhemos para o contexto e vejamos que após um dia maravilhoso, os discípulos tinham tido um dia em que aprenderam dos ensinamentos de Cristo Jesus, reconheciam a sua autoridade. Lembremos-nos que o contexto nos mostra que no raio de 280 quilômetros, lá da Idumeia até Sidom, uma extensão territorial absurda, multidões vinham de todos os lugares para ouvir Jesus Cristo ensinar. A sua popularidade é descomunal. Todos desejavam estar com Jesus, ouvir a Jesus. E então aqui nós temos, após um dia de grandes ensinos, Jesus ele toma uma decisão, e a decisão de Jesus é forjar a fé de seus discípulos. Jesus ele deseja mostrar-lhes que eles precisavam confiar no cuidado de Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, porque até agora a caminhada dos discípulos com Jesus estava sendo extremamente tranquila. Seria um desafio, ou seria uma situação que a vida deles corresse risco. Lembremos-nos de tudo quanto já fora dito por João Marcos nesse evangelho. Os discípulos tinham ouvido Jesus ensinar, e as multidões ficavam maravilhadas. Os discípulos já tinham sido testemunhas de milagres, expulsão de demônios, a autoridade de Jesus. Todos estavam maravilhados, mas Jesus sabia que a fé dos seus discípulos ainda era uma fé muito incipiente. Ainda era uma fé que precisava ser lapidada. Jesus sabia disso.
Então, como Jesus faz isso? O texto nos mostra. Ele deixa a multidão. O texto está nos mostrando no versículo 35. Ele chama os seus discípulos para atravessar o mar da Galileia. Eles entram numa embarcação, e segundo a arqueologia, mostra-nos que a embarcação que utilizava-se nessas travessias era uma embarcação que cabia de 12 a 15 pessoas. É uma embarcação pequena. E ali então eles entram naquela embarcação e seguem o seu objetivo. E o Senhor Jesus, ele quer ter um tempo a sós com seus discípulos. Esse é o objetivo de Jesus. Está somente ele e o seu colegiado de 12 discípulos. Pelo menos 12 discípulos. E aí então, irmãos, olha o versículo 37, olha na sua Bíblia. O que o versículo 37 diz? Leia aí, para você ver. O que acontece? Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. E o que é interessante observar é que Jesus, ele quer forjar a fé de seus discípulos. Como que Jesus, o que Jesus faz para que essa fé seja forjada? Jesus, ele usa o risco de morte para forjar a fé de seus discípulos. Uau! Que radical, não é, irmãos? Jesus, ele está usando uma situação de morte, risco de morte, para que ele trate os seus discípulos, para que ele chegue ao ponto que ele quer chegar, para que ele cutuque o que ele quer cutucar, para que ele mostre o que é necessário que os discípulos reconhecessem, porque se não fosse por meio do risco de morte, os discípulos não se atentariam àquilo que Jesus Cristo estava tratando em suas vidas. E aí então, quando nós olhamos para a geografia bíblica, no Mar da Galileia, as altas montanhas que estão ao seu redor, os vendavais são tão fortes que vêm dessas altas colinas, que as ondas chegam de 2,5 metros a 3 metros de altura. Agora imagine num barco, numa embarcação de 12 a 15 pessoas, com ondas de 2,5 metros a 3 metros, o desespero que os discípulos ficaram. Tente imaginar você dentro daquele barco com os discípulos. Que reação você teria? E o texto é muito claro, o texto diz de modo que ele já estava inundando. É muito importante, irmãos, compreender que Jesus deseja estar sós com seus discípulos. Ele usa o risco de morte para lapidar, para forjar a fé dos seus discípulos. Como isso é sério? Como que isso é revelador para nós? Sabe por quê, queridos irmãos? Todos nós sabemos que na vida passaremos por provações. Todos nós aqui estamos sabemos que a vida é feita de adversidades. Sabemos que na vida passamos por aflições. Sabemos que na vida enfrentamos lutas. Sabemos que na vida há momentos extremamente dolorosos e difíceis que temos que encarar. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que dias ruins podem surgir inesperadamente, a qualquer momento. Vamos nos lembrar de uma coisa. Dentre aqueles discípulos, quantos eram pescadores? No mínimo 4. Eles conheciam muito bem a realidade do Mar da Galileia. Todos eles, absolutamente todos eles sabiam o risco que era entrar naquela embarcação e atravessar, porque todos que moravam na Galileia, naquela região à beira do Mar da Galileia, sabiam de embarcações que haviam sido afundadas, vieram ao naufrágio por causa desses ventos que faziam com que ondas de 2,5 metros a 3 metros vinham sobre as embarcações, inundando-as, levando risco ao naufrágio. Todos sabiam disso, ou seja, os discípulos estavam conscientes que poderia acontecer algo aterrorizador. Da mesma forma conosco, amados irmãos, todos nós sabemos que podemos, na nossa vida e nossa caminhada, inesperadamente podemos receber a notícia de uma enfermidade fatal. O como que é doloroso, o como que é difícil para uma pessoa receber a notícia que está com câncer, e esse câncer é estado terminal.
Por mais que faça quimioterapia, por mais que faça radioterapia, sabe-se que o fim vai ser a morte. O como que é difícil quando inesperadamente recebemos a notícia que fomos demitidos de nosso trabalho. Você tem as suas contas para pagar, você tem uma série de compromissos mensais e inesperadamente não havia nenhuma indicação de que isso pudesse acontecer contigo e você recebe a notícia, está demitido. Inesperadamente nós podemos receber a notícia do falecimento de algum familiar, de um provedor da família. Inesperadamente nós podemos ser atingidos pela violência. Queridos e amados irmãos, nós sabemos que em nossa vida as más notícias, as provações, elas sobrevirão quando nós menos esperamos. Disso todos nós sabemos, mas o que é importante entender é que os discípulos sabiam do risco de atravessar o mar da Galileia. A questão, irmãos, preste atenção nisso, a questão não é sabermos que os riscos existem. Sabemos que eles existem e todos nós estamos suscetíveis a passar por cada um deles. Não há nenhuma novidade nisso, mas a questão é como estou reagindo às adversidades da vida. Como que eu estou lidando com as fatalidades que sobrevêm em minha história de vida? Como eu estou lidando com os problemas da vida? Como eu estou exercendo a minha fé na hora da aprovação? Porque muitas das vezes, amados irmãos e irmãs, nós achamos que não passaremos por provações com as características das quais já falei há pouco, mas podemos sim passar. Os discípulos estavam naquele barco com Jesus, eles sabiam do risco daquele barco via deriva, se houvesse uma tempestade como houve. Então João Marcos mostra-nos de forma clara a reação dos discípulos diante a adversidade, mas não somente nos mostra a reação dos discípulos, mas também nos mostra a reação de Jesus na adversidade. E aqui nós temos um contraste belíssimo, é o contraste da reação dos discípulos. E a reação de Jesus precisa ser por nós percebida. Como que Jesus reage às adversidades? Como que os discípulos reagiram às adversidades? Nós temos então João Marcos nos mostrando isso. Versículo 38 a 40. O que diz o versículo 38? Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Aí o versículo 38 nos traz esse contraste. O que nós temos no versículo 38 a 40 é que a fé dos discípulos fraqueja na hora da aprovação. Vamos nos lembrar qual é o objetivo de Jesus ao tirá-los de um lado do mar da Galileia e levar para o outro. O que Jesus queria fazer? Jesus, ele queria o quê? Forjar a fé dos discípulos. O que Jesus usa para forjar a fé? O risco de morte. Uma morte iminente. Uma morte que pareceu ser inevitável. Então, quando Jesus ele usa a adversidade, ele usa essa provação, quem é que está conduzindo os discípulos à provação? Jesus. É Ele que os convida, é Ele quem os chama para ir atravessar o mar. Então Jesus os conduziu à aprovação, Jesus os levou à aprovação, e levando-os à aprovação, ficou extremamente claro que a fé dos discípulos era uma fé que fraquejou. Era uma fé que ainda precisava muito ser lapidada. Era uma fé que ainda estava aquém ao que devia ser. E aí então, meus amados irmãos e irmãs, a fé dos discípulos fraqueja na hora da aprovação. Mas o versículo 38 também nos mostra algo muito sério. Ele nos mostra a reação de Jesus. Qual é a reação de Jesus? Na adversidade, na aprovação.
Jesus, o que ele faz, irmãos? Ele descansa. Na adversidade, diante a um risco iminente de morte, Jesus descansa. Aí você pode falar, para lá, pastor, Jesus é Deus. Ele sabia tudo acontecendo. Mas é isso que o texto está mostrando? Que o descanso de Jesus é porque Ele é Deus? Ou é porque Ele descansa no cuidado do Pai? Então nós temos esse contraste. A reação de Jesus na adversidade é descansar, e a reação dos discípulos na adversidade é desesperar-se. Irmãos, veja o quanto que isso assemelha-se conosco em nosso dia a dia, em nossa própria vida. Momentos que ficamos desesperados, momentos que somos tomados por aflições, angústia, tristeza, perplexidade, momentos em que ficamos trêmulos. O quanto que olhar para esse contraste é importante para nós. Agora, a questão então é: por que Jesus descansa e os discípulos se desesperam? Eu já dei uma dica há pouco. Qual é a diferença entre Jesus e os discípulos? É que Jesus, ele descansa no cuidado do Pai. Jesus, ele descansa porque ele confia no cuidado de Deus Pai. Jesus descansa porque ele sabe que o Deus Pai está presente, cuidando, apesar do mar estar revolto. Como é importante para nós entendermos isso. Os discípulos se desesperam porque eles não focaram os olhos no cuidado do Pai, mas eles focaram seus olhos na adversidade, na aflição, no mar revolto, na iminência de morte. Eles deixaram de olhar e reconhecer que é um Deus soberano, um Deus criador, um Deus provedor, um Deus que cuida do seu povo. Eles deixaram de descansar nessa providência de Deus e passaram a olhar para o mar revolto, para situações de morte iminente. E aí então eles entraram em desespero. Como precisamos, irmãos e irmãs, entender isso? Embora os discípulos já tivessem caminhado pelo menos um ano e meio com Jesus, ainda os discípulos não haviam compreendido tudo que precisavam compreender sobre quem é Jesus. Lembre-se de uma coisa que eu disse antes de iniciar a pregação. Quando João Marcos escreve esse evangelho, o objetivo de João Marcos, na primeira parte desse evangelho, é mostrar quem é Jesus. E a segunda parte, a partir do capítulo 8, versículo 29, é mostrar para que Jesus veio. Se você for fazer uma estrutura desse evangelho, essas são as suas duas colunas principais. E então aqui, o que nós podemos realmente compreender é que os discípulos não conseguem compreender que Jesus descansa no cuidado do Pai. Eles não conseguem compreender que, assim como Jesus descansava, eles também precisavam descansar. Eles precisavam confiar as suas vidas ao cuidado do Pai, mesmo que as circunstâncias difíceis lhe fosse uma realidade que poderia levá-los à morte. Aí nós temos algo muito sério. Ao invés de confiar, eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. Irmãos, quais reações você tem tido nos momentos de aflições da sua vida? Como você está reagindo? Quando a sua fé é provada, ela tem sido aprovada por Deus? Quando Deus prova a sua fé, você sai aprovado? Assim como Jesus, vamos nos lembrar, ao longo de todo o seu ministério, especialmente no Evangelho de João, nós vamos encontrar em Jesus sempre ele falando o seguinte: olha, eu faço aquilo que o Pai mandar. A minha vontade é fazer a vontade de meu Pai. O Evangelho de João nos mostra isso com muita clareza. Ou seja, nós temos aqui Jesus,
Ele lapidando, forjando a fé de seus discípulos, ensinando-lhes que eles precisavam confiar no cuidado de Deus Pai. E tudo quanto Jesus fez, tudo quanto Jesus realizou, Ele fez conforme a vontade de Deus Pai. Nós também precisamos assim proceder, meus irmãos. Será que quando eu tomo decisões no meu dia a dia, será que quando eu estou passando por provações no meu trabalho, provações no meu casamento, provações na educação de meus filhos, provações no relacionamento com os meus familiares, será que eu tenho dobrado os meus joelhos e ido à presença de Deus e falar: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, ensina-me, enche meu coração com o teu amor, enche meu coração com o teu perdão, dá-me sabedoria, dá-me palavras certas, reação certa para com o meu cônjuge, meu irmão, meu parente, meu amigo, meu colega de trabalho. Amados irmãos e irmãs, a vida de Jesus Cristo, o seu ministério, todo ele é marcado pela dependência do Pai, assim como também precisa ser conosco, dependermos de Deus, nosso Pai, em tudo. Relacionamento com Deus não se restringe a essas quatro paredes. Relacionamento com Deus não é um encontro religioso programado das 19 horas até 21 horas. Relacionamento com Deus é para ser vivido 24 horas por dia. A Bíblia nos revela um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. A Bíblia nos revela um Deus criador que nos ama, se importa conosco, um Deus que se relaciona conosco. Então Deus se importa assim com a sua vida. E na palavra dele, ele dá graça, sabedoria, entendimento para lidar com qualquer questão. Precisamos, amados irmãos e irmãs, aprendermos com Jesus Cristo. E aqui, quando João Marcos escreve, ele está mostrando quem é Jesus. Para tanto, precisamos nos lembrar que a única forma de você poder confiar verdadeiramente em Deus, isso é muito sério, irmãos, preste atenção no que eu vou falar agora, porque vivemos hoje um tempo em que o relativismo moral, relativismo ético, relativismo religioso, tudo é verdade, tudo é de Deus, tudo Ele aceita, tudo é bom, se é bom, se é justo, Deus está apoiando. Isso é um grande engano que o diabo colocou. A Bíblia revela a exclusividade de Jesus Cristo como mediador entre nós e Deus Pai, entre nós e Deus. A Bíblia revela que Jesus Cristo morreu na cruz por causa de nossos pecados, para o perdão de nossos pecados, para nos dar a vida eterna. A Bíblia nos revela que Jesus Cristo é o próprio Deus que veio em carne e osso, morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que recebêssemos de graça o amor, o perdão, a salvação. Então entenda uma coisa, não tem como, preste atenção nisso, não tem como você ter relacionamento com Deus se você desprezar o senhorio de Jesus Cristo em sua vida. Só tem relacionamento com Deus quem realmente tem um novo coração, arrependeu os seus pecados, crê em Jesus Cristo, segue Jesus Cristo, ama Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Se você deseja desfrutar do cuidado de Deus, se você deseja ter uma vida segura, sem culpa, uma vida em paz consigo mesmo, uma vida em paz com Deus, você precisa render-se a Jesus Cristo e falar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador e preciso da tua salvação, do teu amor. Eu preciso ser seu discípulo, eu quero amá-lo com toda a minha vida. Meus amados irmãos, João Marcos está nos mostrando então a fé dos discípulos sendo forjada. E aí o versículo 39, olha o versículo 39. E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. E esse texto é tão bonito porque nós temos dois aspectos da pessoa de Jesus. Nós temos aqui no versículo 38, Jesus homem, que descansa no cuidado de Deus Pai. Nós temos aqui Jesus homem de carne e osso, homem de verdade, que está dormindo porque sabe que Deus Pai está cuidando. E aí então o discípulo desesperado: Jesus, você está vendo que ele está morrendo? Faz alguma coisa, sei lá. E aí então quando Jesus acorda, quando Jesus é despertado do sono, daquele descanso, o texto nos diz: ele repreendeu o vento e disse:
cala-te, aquieta-te, e o vento cessou e fez grande calmaria. Aqui, irmãos, enquanto que no versículo 38 mostra a humanidade de Jesus, no versículo 39 mostra-nos a divindade de Jesus. Oh glória, aleluia. Nós cremos em Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus Cristo aqui Ele acorda. Jesus faz o que somente Deus pode fazer. Porque somos tão enfáticos, categóricos em afirmar tanto a humanidade quanto a divindade? Porque esse é o propósito de João Marcos ao escrever esse texto. Porque nenhum homem pode fazer o que Jesus fez. E vocês já viram isso ao longo dessa série expositiva, desde o primeiro capítulo, a autoridade de Jesus sendo manifesto. Jesus tem toda a autoridade, Ele repreende o vento, Ele ordena ao mar que se cale, se aquiete, e imediatamente se fez, irmãos. Nem Hollywood consegue reproduzir isso. Nós precisamos nos prostrar diante de Jesus e reconhecer que Ele é Deus. Os discípulos não tinham dúvida, preste atenção nisso. Os discípulos não tinham dúvida da humanidade de Jesus. Ninguém que viu Jesus, tocou em Jesus, esteve com Jesus, tinha dúvida que Ele era uma pessoa de carne e osso. O problema no primeiro século não é a humanidade de Jesus, aqui nesse momento. Aqui, mas a dúvida nesse momento aqui é acerca da divindade de Jesus. E Jesus está se revelando, está mostrando quem Ele é. E aí então, o texto nos mostra a sua autoridade sobre a natureza, a sua autoridade absoluta. E aí queridos, o que o João Marcos quer mostrar? Quem é Jesus? Até o ponto lá em Marcos 8, 29. Abre aí, por favor, vou ler um pouco à frente. Marcos 8, 29. O contexto nos mostra Jesus perguntando aos seus discípulos: o que os homens falam quem eu sou? Está vendo quem é Jesus? Jesus pergunta para os discípulos: o que as pessoas dizem quem eu sou? Aí eles dão uma resposta lá. Aí Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? O que vocês dizem? Quem eu sou? E aí então a resposta vem, Marcos 8, 29. Então ele lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: tu és o Cristo. E aqui os olhos dos discípulos foram desvendados. Aqui é o momento ápice do Evangelho, quando os discípulos reconhecem que Jesus é Deus de fato. E aí então, irmãos, por isso que o texto aqui vai nos mostrar algo muito interessante. O texto vai nos mostrar algo muito sério: o espanto dos discípulos, como que eles ficaram espantados diante a autoridade de Jesus. No versículo 38 nós vemos então, 39, Jesus revela a sua autoridade absoluta sobre a natureza. No versículo 40, Jesus confronta o medo e a incredulidade dos discípulos. Olha o versículo então 40, diz o que? Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados e ainda não tendes fé? Que espetáculo, hein? Jesus acorda, como Deus Todo-Poderoso ordena, e se faz como Ele ordena. E aí então agora Ele faz os discípulos e confronta a fé dos seus discípulos e o medo que eles têm. Deus está mostrando para os seus discípulos: vocês precisam crer, vocês precisam confiar, vocês precisam descansar. Vocês não devem viver amedrontados, vocês não devem viver inseguros. E queridos irmãos, o quanto que essas realidades hoje são dominantes em nossa sociedade, o quanto que as pessoas sofrem de ansiedade em nossos dias, sofrem de depressão, porque falta-lhes essa fé que Jesus Cristo forja nas provações. Então Ele confronta a fé de seus discípulos após revelar a sua autoridade. O que nós temos aqui os discípulos ainda, eles não conheciam plenamente quem era Jesus.
Os discípulos, eles estavam progressivamente compreendendo, reconhecendo que Jesus não era somente um homem, mas que Jesus é Deus encarnado. Por isso que a reação deles, no versículo 41, olha o versículo 41, e eles ficavam o quê? Apavorados, e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados irmãos e irmãs, o quão é precioso para nós essa noite reconhecermos que a fé, quando ela é forjada por Deus, como é importante para nós reconhecermos que Deus, Ele usa as provações, Ele usa os momentos difíceis, Ele usa os momentos de dor, Ele usa o momento de sofrimento, Ele usa os momentos que vêm inesperadamente sobre nós para lapidar a nossa confiança em Deus, nosso Pai, a nossa confiança em Cristo Jesus. A fé forjada, então, ela nos conduz ao maior conhecimento de Deus. Por isso do espanto, quem é este? Os discípulos estavam aqui assombrados com a absoluta autoridade de Jesus. Os discípulos ainda não haviam compreendido realmente quem era Jesus. Em seu ministério público, Jesus estava revelando quem Ele era gradativamente, de modo que os discípulos pudessem compreender e pudessem reconhecer que Ele era o Cristo. E eles só vão reconhecer isso como nós já lemos, lá em Marcos 8:39. Agora parem e pensem um pouquinho, será que também não é assim com a tua vida? Quantas vezes na sua vida você ouviu falar de Jesus e você sempre pensa em Jesus, aquele menino da manjedoura, não é? Aquele Jesus, criança, aquela criança incapaz de fazer qualquer coisa, aquela criança tão bela e bonita e meiga. Mas as pessoas se esquecem que aquela criança cresceu. Se esquecem que aquela criança não é qualquer criança, mas é o Deus encarnado. Aquela criança que cresceu, anunciou o Evangelho, convocou pecadores ao arrependimento e à fé nele. Aquela criança morreu numa cruz, não como criança, mas como homem adulto, formado, e cumpriu o propósito de Deus Pai, pagou a dívida de nossos pecados, e aquela criança ressuscitou, não permanece morta, não está no madeiro, não se pode achar os seus ossos, não pode se achar os seus restos mortais, porque ele vive, ele ressuscitou com carne e osso. Aí, queridos, vem a questão: você crê nisto que a Bíblia diz? Você já se deu conta que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, morreu na cruz para salvar-te? Mas esse mesmo Cristo voltará, e esse mesmo Cristo há de julgar-nos. Então, que você possa reconhecer algo muito precioso, que você possa reconhecer que você precisa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que você venha admitir: sim, Deus, eu concordo contigo, eu sou pecador. Sim, Deus, eu concordo contigo, eu reconheço o quão meu coração ele é inclinado, ele é facilmente levado para aquilo que é mal. Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados. Senhor Deus, eu preciso receber Jesus como meu único Senhor e Salvador. Sim, eu preciso. Eu preciso agora de uma nova vida, um novo caminho. Por isso, queridos irmãos, Jesus levou aqueles discípulos para o mar da Galileia para forjar sua fé. Usou do risco de morte para que eles percebessem que ainda havia muito a aprender. Então, que nós possamos entender isso. Eu preciso conhecer mais a Deus, depender mais de Deus, ter um relacionamento verdadeiro, pessoal com Deus, e esse relacionamento eu só posso ter em Cristo Jesus. A fé forjada nas provações da vida nos permite conhecer mais a Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: não desperdice as provações da sua vida.
não desperdice os momentos difíceis, de crise, de luta da sua vida. Que esses momentos dolorosos sejam momentos em que o seu coração estará mais sensível, e sua mente, o seu desejo de conhecer mais quem Deus é. Humilhe-se na presença de Deus, clame a Deus por misericórdia, verdadeiramente entregue a sua vida ao Senhor, porque a fé dos discípulos precisava ser forjada. Assim como a fé dos discípulos precisava ser forjada, a nossa também precisa. Talvez você ainda não tenha recebido Jesus como seu único e suficiente Salvador. E saiba de uma coisa: não é qualquer fé que agrada a Deus. Você pode ser uma pessoa que tenha fé, você pode ser uma pessoa que acredita em Deus, mas ainda você não acredita na palavra de Deus, você ainda não acredita na revelação das Escrituras, e a sua fé precisa ser forjada. A fé que você tem precisa ser tirada de focos errados, perniciosos, e colocados somente em Cristo Jesus. A sua fé precisa ser forjada, e Deus, Ele usa situações difíceis. Os discípulos fraquejaram na hora daquela provação, mas na caminhada com Jesus eles foram amadurecendo, eles foram crescendo, até que após a sua morte e ressurreição, eles estavam prontos a morrer por Jesus. E se nós olharmos na história da igreja, salvo engano, exceto o apóstolo João, todos morreram martirizados. Todos morreram de forma cruel, porque creram em Cristo Jesus. João morreu exilado na ilha de Patmos. Todos morreram de forma indigna, porque creram e seguiram a Jesus Cristo. Naquele momento eles foram reprovados, mas na caminhada da vida com Deus eles foram aprovados. Talvez você já tenha passado por momentos de reprovação, momentos em que Deus provou e você foi reprovado, mas Deus, por sua graça e grande amor, nos dá hoje a oportunidade de termos um caminho diferente. Foi assim que Ele fez com Pedro, não foi? Foi assim que Ele fez ao longo de toda a história. A fé forjada nos conduz a um conhecimento maior de quem Deus é. Então que você possa, nesse momento, falar com Deus. Eu quero convidá-lo, feche seus olhos. O que Deus está tratando em sua vida? O que você precisa nessa noite confessar a Deus? Eu quero lhe dizer que você pode sim confiar em Deus. Você pode sim confiar na obra de Jesus Cristo e render a sua vida a Ele. Nós vamos orar nesse momento. Gostaria de orar por você. Você que reconhece que necessita da graça de Deus, fortalecendo na sua fé, no seu amor ao Senhor, eu quero convidá-lo. Consagre a sua vida a Deus agora. Mas se você ainda não crê em Jesus Cristo, mas reconhece que precisa crer, se arrepender, diga isso para Ele agora. E depois nos fale, porque queremos ajudar em sua caminhada cristã. Vamos orar. Deus, amor, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, queremos glorificar e exaltar o seu santo nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos prova, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos prova porque o Senhor, ó Deus, deseja forjar, lapidar a nossa fé. Que ela seja uma fé pura, ela seja uma fé exclusiva em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado a Deus por aquilo que o Senhor tem ministrado a cada vida, a cada coração. E que todos, ó Pai, nessa noite possam voltar para a sua casa, desejando conhecê-lo mais, desejando, ó Deus, ter mais intimidade contigo. Ó Pai amado, desejando, ó Pai, buscar a sua presença. Obrigado pelo teu amor,
Obrigado pelo perdão de nossos pecados. Obrigado pela vida eterna que recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Quero